em uma fábrica. Os tubérculos de batata são trazidos aqui já separados por tamanho. O primeiro processo de produção é o de lavagem. Em seguida, as batatas são descascadas. Pequenos lotes de tubérculos entram em um tambor especial com paredes nervuradas e pontiagudas. Enquanto giram no tambor, as batatas são descascadas uniformemente. O corte de cada batata leva literalmente alguns segundos, graças a estas lâminas por onde os tubérculos são empurrados. Na próxima etapa, as batatas são peneiradas para que as fatias curtas e irregulares sejam removidas do lote. Os lotes são então tratados com dextrose, um adoçante natural que dá a cor dourada característica ao fritar. As fatias também são processadas com pirofosfato de sódio, cuja função é manter a cor viva da batata durante a fase de transporte. Elas depois são fritas até não estarem totalmente cozidas e em seguida congeladas e embaladas. São esses pacotes que são enviados aos restaurantes. A vida útil dessas batatas congeladas é de 12 meses, porém, devido à alta demanda, elas são consumidas muito antes. No restaurante, tudo o que os funcionários precisam fazer é mergulhar as batatas em óleo bem quente por 3 minutos, para que fiquem totalmente fritas e depois temperar com sal. Nuggets. Apesar dos inúmeros mitos que escutamos, a preparação de nuggets começa com frangos inteiros. O primeiro passo é separar das carcaças o peito, que é o ingrediente principal. Após a separação, a carne limpa é enviada ao moedor de carne, onde é picada e misturada com temperos. O mais interessante é que, nesta mesma fase, um pouco de pele é adicionada à mistura, que dá mais sabor aos nuggets. Graças à textura macia e maleável da carne resultante, uma máquina especial pode moldar os nuggets em 4 formatos diferentes. Os nuggets se movem ao longo de uma esteira transportadora até uma estação especial, onde são empanados com 2 camadas de farinhas. A primeira é fina e a segunda é muito mais espessa. Aqui na fábrica chama-se farinha para tempura. Depois, os nuggets quase prontos são fritos, mas apenas até o ponto de formar a crosta do empanado, deixando a carne ainda crua. Isso porque o último processo de produção na fábrica é o congelamento. O cozimento final dos nuggets é feito nos restaurantes da rede. Hambúrgueres de carne. Assim como nos casos anteriores, a produção dos hambúrgueres não começa no restaurante, mas sim na fábrica. Por via de regra, 2 tipos de carne são utilizados como matéria-prima: carne local, refrigerada, e carne congelada, trazida de países onde a carne é mais barata, por exemplo, do Brasil. A primeira etapa é uma inspeção cuidadosa. Cada lote é submetido a um controle de qualidade e colocado através de um detector de metais. Além disso, cartilagem e tendões que entraram por acidente no lote durante a desossa são removidos da carne. A carne congelada e resfriada é misturada e depois processada com um moedor de carne. Essa máquina de trituração é projetada de tal forma que remove simultaneamente quaisquer pedaços de ossos que podem ter entrado acidentalmente na carne moída. A matéria-prima resultante é posteriormente enviada para a máquina de moldagem, que pressiona os hambúrgueres sobre a esteira transportadora. O mais interessante é que nada mais é adicionado à carne, nem mesmo temperos. Os hambúrgueres são congelados bruscamente a uma temperatura de 40 graus Celsius negativos. Isso permite que a suculência e o sabor rico sejam preservados. Os produtos semi-prontos congelados são entregues em restaurantes, onde são fritos, temperados e usados em lanches, até formar uma massa lisa e macia. Em seguida, a massa descansa em uma sala especial por 4 horas. Durante esse tempo, o glúten é liberado, uma estrutura porosa é formada e a camada superficial se torna elástica e lisa. Essa massa está prontinha para processamento posterior. Nela são acrescentados açúcar, sal novamente, fermento, água e um conservante. A massa é bem misturada e depois dividida em porções de bolinhas, que mais tarde se transformarão em pães. Em seguida, cada peça é enrolada em farinha e deixada em repouso por 3 minutos. Depois passa 55 minutos a uma temperatura de 40 graus Celsius e umidade de 90%. Na etapa seguinte, os pães são glaceados, polvilhados com sementes de gergelim e enviados ao forno, desta vez por 8 a 9 minutos a 240 graus Celsius. Após um processo de resfriamento de 27 minutos, os pães estão prontos para serem cortados, embalados e transportados.
Os frutos são secos por 21 dias e em seguida descascados para obtenção dos grãos de café. É nesse estágio que a matéria-prima vai para a fábrica, onde em primeiro lugar passa por um rigoroso controle de qualidade. Isso é seguido por outra etapa de limpeza, desta vez das sujeiras que possam ter entrado na massa durante a coleta manual. Os diferentes tipos de cafés são limpos e armazenados separadamente. Em seguida, os especialistas os misturam de acordo com uma receita especial para atingir um determinado sabor. O blend é obtido através de uma mistura de vários tipos de café, que são torrados no forno por 12 minutos a uma temperatura de 220 graus Celsius. Para que os grãos não queimem, eles são borrifados com água fria, que interrompe instantaneamente o calor. Isso é seguido pelo processamento em um moinho, que é um gigantesco moedor de café. Após a inspeção final da qualidade, o café está pronto para transporte e preparação. Empresa Espersen, que captura peixes no Mar de Barents. A carne chega à fábrica em blocos retangulares. Trata-se de uma carne branca, já sem ossos e pele. Cada bloco é cortado em 150 porções. Cada uma delas, movendo-se ao longo da esteira transportadora, é primeiro coberto com uma camada de massa e em seguida empanado. Aqui a etapa de congelamento acontece novamente, após a qual os hambúrgueres estão prontos para serem transportados e fritos nos restaurantes. Cada ciclo de trabalho descrito leva exatamente 8 minutos e 38 segundos. E são os processos de produção de sua fábrica que mostraremos a seguir. A empresa planta, cultiva e coleta tomates de forma independente. As frutas maduras são esmagadas e fervidas para que o excesso de umidade evapore. É assim que se obtém a pasta de tomate, a partir da qual se prepara o ketchup. Seus parâmetros como cor, sabor e composição são cuidadosamente controlados. Em seguida, extratos derivados de ervas, pimentas e vegetais são adicionados à pasta de tomate. Outros ingredientes essenciais são sal, açúcar, vinagre e água. Todos os produtos listados são completamente misturados. Após isso, a massa é pasteurizada e passa por um homogeneizador, um aparelho que adicionalmente tritura os ingredientes, tornando-os homogêneos e densos. Depois, o ketchup pronto é embalado em potes ou frascos.